Eu te traí com seu pai, disse a noiva do milionário. E o que ele fez chocou a todos. O salão inteiro prendeu a respiração quando as palavras atravessaram o ar como lâmina afiada. A noiva, até então símbolo de pureza e promessa, ergueu o rosto com a frieza de quem não tem mais nada a perder e deixou escapar a frase que mudaria para sempre aquele destino. Eu te traí com o seu pai. O eco foi maior que o da música, que cessou bruscamente, maior que o bater de taças interrompido no meio, maior que os murmúrios que, em questão de segundos, se espalharam pelas fileiras de convidados. Não foi um sussurro escondido, não foi uma confissão feita em particular. Foi a explosão pública de um segredo que até as paredes do salão pareciam recusar. Ninguém ousou se mover. Ninguém ousou respirar fundo. Era como se o próprio ar tivesse sido arrancado de todos ao mesmo tempo. A mãe do noivo levou a mão à boca, sufocando um grito que não saiu. O mestre de cerimônias baixou os olhos, incapaz de sustentar a cena. 2 convidados tentaram disfarçar o nervosismo com risadas curtas, mas se calaram imediatamente, como se percebessem que até um som impróprio poderia desencadear algo irreversível. O pai, alvo da acusação, não disse nada. Não houve um único gesto de negação, nenhuma palavra de defesa, apenas um engolir seco, uma respiração presa, um olhar perdido que falava mais que qualquer justificativa. E esse detalhe queimou mais do que a própria confissão da noiva. Porque não havia luta em negar, não havia indignação em ser acusado injustamente. Havia apenas silêncio. E o silêncio do culpado pesa mais que a confissão do traidor. O noivo, por alguns segundos, pareceu imóvel, como se o tempo tivesse se despedaçado à sua frente. Mas quem olhou fundo nos olhos dele percebeu algo diferente. Não era o olhar de quem desmorona, não era o olhar de quem se entrega ao papel de vítima. Era o olhar de quem se recusa a ser reduzido à vergonha que não provocou. Ele respirou fundo, ergueu a cabeça e deixou que o silêncio se alongasse até que todos ali entendessem que o próximo movimento viria dele, e viria com força, com firmeza, não com gritos, não com choro, mas com a autoridade de quem sabe que, mesmo no centro do furacão, é possível segurar o leme. Ele pediu que o DJ desligasse o som, com uma voz que não tremia. Pediu que as portas do salão permanecessem abertas, para que ninguém ousasse sair sem ouvir o que precisava ser dito. Não haveria fugas, não haveria corredores secretos para esconder a sujeira que foi exposta. A verdade seria enfrentada de frente, sem cortinas, sem aplausos para encobrir. Ali, diante de centenas de olhos, o casamento deixou de ser festa para se tornar tribunal. E cada convidado virou testemunha. O noivo segurou o microfone com calma, e seu primeiro gesto não foi acusar a noiva, nem atacar o pai. Foi olhar em volta, como se registrasse cada rosto presente, como se quisesse imprimir na memória que todos estavam ali quando a máscara caiu. Ele disse poucas palavras, mas cada uma delas pesava como sentença. Não pediu explicações, não implorou justificativas. Declarou que todos ficariam para ouvir. Porque a traição não é apenas uma ferida íntima, é um estilhaço que atinge famílias inteiras, negócios legados, histórias compartilhadas. E se a dor foi exposta em público, a resposta também seria pública. O salão, que antes vibrava com música, agora vibrava com tensão. Era como se as paredes suassem, como se os lustres tremessem. Havia riqueza nos detalhes da decoração, mas havia miséria nas relações que se desmoronavam ali. O pai se mexeu, como quem procura forças para inventar uma desculpa. Mas o olhar firme do filho o paralisou. Não havia espaço para invenções. O noivo o convidou a falar, mas deixou claro: não haveria negociação de afeto. Não haveria trégua para quem escolheu trair. Cada segundo de silêncio pesava como martelo. Os convidados se mexiam inquietos em suas cadeiras, murmurando baixo, como se buscassem explicações que não existiam. E ainda assim, ninguém ousava sair. Porque o que estava acontecendo ali não era apenas um drama familiar. Era uma queda de máscaras tão rara que todos sabiam estar diante de uma história que seria contada por anos. A noiva segurava o buquê com tanta força que as flores começavam a se despedaçar. Sua respiração acelerada,
denunciava o peso da própria escolha. Ela havia exposto o segredo para ferir, para chocar, talvez até para se libertar, mas não esperava a calma do homem traído. Porque o que ela encontrou não foi desespero, mas frieza calculada. Não foi um noivo implorando explicações, foi um homem erguendo a própria dignidade como escudo. E isso a desarmava mais do que qualquer grito poderia fazer. O salão havia se transformado. O luxo perdeu a importância. As alianças perderam o valor. O que restava ali era apenas a verdade nua, cruel, irrefutável. A traição existia. O silêncio confirmava. E agora a resposta do noivo definiria não apenas aquele casamento, mas toda a história daquela família. E quando um homem humilhado escolhe como reagir, ele não fala apenas por si. Ele fala por todos os que assistem, por todos que já viveram uma traição, por todos que sabem o gosto amargo da mentira. Naquele momento, ele não era apenas um noivo ferido. Era o espelho de dores que todos ali já tinham sentido de alguma forma. E a maneira como ele responderia mudaria o significado daquela noite para sempre. O passado que ninguém suspeitava. Antes do escândalo que calou o salão, havia uma história que todos acreditavam conhecer. O milionário era visto como o homem que tinha tudo: riqueza, negócios em expansão, uma juventude que muitos invejavam e uma disciplina que o destacava entre herdeiros acostumados a viver de aparências. Ele parecia ter nascido para ser respeitado, mas poucos sabiam o quanto havia lutado para conquistar mais que dinheiro. Ele buscava lealdade, buscava amor verdadeiro. Foi nesse desejo de algo real que se deixou cegar pelo encanto da noiva, uma mulher que entrou em sua vida como quem chega para curar uma ausência antiga. Ela não surgiu por acaso. Foi apresentada em um círculo onde dinheiro e status valiam mais que caráter, mas a conexão que ele sentiu foi imediata, tão intensa que abafou qualquer alerta. Ele acreditou que tinha encontrado alguém que não se importava apenas com sua fortuna, alguém que via nele um homem antes do milionário. O público via o casal como perfeito, como um conto de fadas moderno, onde a beleza da noiva combinava com a segurança do noivo. As revistas locais já falavam do casamento do ano. Os jornais destacavam o poder da família. E cada aparição dos dois era aplaudida como espetáculo. Mas a verdade estava em silêncio nos bastidores, esperando o momento certo para mostrar suas garras. O pai do noivo, figura respeitada, era tratado como exemplo de elegância e sabedoria. Nas festas, sua presença impunha respeito. Seus conselhos eram ouvidos, suas histórias eram repetidas como lições. Ninguém imaginava que por trás do sorriso e da postura de patriarca havia sombras que ele escondia até de si mesmo. O milionário acreditava cegamente nesse homem, não apenas como pai, mas como mentor. Em muitas ocasiões, se gabava de ter aprendido com ele a enfrentar negócios, adversidades e a manter a palavra como honra. Mas a mesma palavra que era ensinada como lei estava sendo violada no silêncio da traição. A noiva, ao mesmo tempo, cultivava uma imagem de mulher doce, dedicada, apaixonada. Ela sabia como encantar, como desarmar, como se mostrar vulnerável para atrair proteção. O milionário acreditava em cada gesto, em cada olhar, em cada promessa. Ele a levava para viagens luxuosas, preparava surpresas grandiosas e cada vez que ela sorria, sentia que estava construindo algo sólido, algo que o dinheiro não podia comprar. O que ele não sabia era que esse sorriso carregava segredos e que cada carícia era também um esconderijo para encontros que jamais deveriam ter existido. O passado que ninguém suspeitava estava cheio de pequenos sinais ignorados. A maneira como o pai elogiava demais a noiva em público, o tempo que passavam conversando a sós em ocasiões onde não havia necessidade, a desculpa de que estavam tratando de detalhes do casamento, quando na verdade cultivavam uma aproximação perigosa. O milionário via esses gestos com a inocência de quem confia demais. Ele achava bonito ver sua futura esposa e seu pai se dando tão bem. Nunca imaginou que esse entrosamento era o prenúncio de sua maior ruína. Havia ainda outro detalhe que poucos conheciam. A noiva vinha de uma família com dificuldades financeiras e se aproximar de uma fortuna tão sólida
parecia um sonho impossível. Alguns amigos dela diziam em conversas baixas que talvez fosse ambição demais, mas ela o silenciava com a aparência de amor. O milionário acreditava que estava salvando não apenas uma mulher, mas também ajudando uma família inteira. Esse papel de protetor o fazia sentir orgulho, e cada gesto de generosidade apenas aprofundava a confiança que depositava nela. Confiança que, pouco a pouco, era usada contra ele. O passado escondia também as feridas emocionais que moldaram o noivo. Desde cedo, ele buscava validação, buscava provar que não era apenas o herdeiro, mas um homem digno de ser amado. A relação com o pai, apesar de próxima, sempre carregou uma sombra de competição silenciosa, como se o filho tivesse que conquistar seu espaço diante de um gigante já consagrado. Talvez por isso, ele não percebeu quando os papéis se inverteram e aquele que deveria ser o guardião da família se transformou em rival nos bastidores mais íntimos. O que ninguém suspeitava era que a história de amor já estava contaminada desde o início. As juras de fidelidade que pareciam eternas tinham sido construídas em terreno instável. E a cada sorriso da noiva, a cada gesto do pai, a cada aplauso dos convidados em jantares e eventos, a farsa se tornava mais sólida para o mundo, mas mais insustentável para o destino. Porque segredos não desaparecem. Eles aguardam, crescem e escolhem o momento certo para explodir. E naquele salão, no dia do casamento, foi a hora da explosão. Mas antes do estouro, o passado já estava gritando, mesmo que ninguém tivesse coragem de ouvir. O pai com máscaras de ouro. Ele sempre foi visto como um homem de ouro. O patriarca que construíra um império com mãos firmes, que sabia entrar em qualquer salão e roubar olhares de admiração. Seus ternos impecáveis, sua fala calma e carregada de autoridade, sua postura de quem parecia dominar cada detalhe da vida. Para os convidados, ele era o exemplo do homem que venceu. Para os funcionários, era o chefe que sabia tanto intimidar quanto inspirar. Para os amigos de negócios, era o parceiro confiável, dono de uma palavra que se dizia inquebrável. Mas por trás dessa armadura reluzente, havia rachaduras escondidas que poucos ousavam observar. Porque nem todo ouro é puro, e muitas vezes o brilho esconde a ferrugem. O pai do noivo construiu sua imagem como se fosse um ator em uma peça que nunca terminava. Na frente dos outros, era carismático, cuidadoso, atencioso. Fazia discursos que emocionavam, brindes que arrancavam aplausos, conselhos que soavam como lições de vida. Muitos diziam que ele era mais que um homem de negócios. Era um guia, um símbolo de força. Mas dentro de casa, longe das luzes e dos olhares, essa máscara começava a escorregar. Ele carregava uma sede insaciável de poder, uma vaidade que não aceitava ser substituída, nem mesmo pelo próprio filho. O que ninguém percebia era como o orgulho o corroía. Ver o filho ascender, construir reputação própria, conquistar respeito sem precisar usar o sobrenome, despertava nele um incômodo silencioso. Ele sorria nas fotos, mas por dentro se perguntava se ainda era o centro daquele universo. O império que ergueu estava agora nas mãos de outro, e mesmo que fosse seu herdeiro, havia uma dor em aceitar que já não era o protagonista. Foi nessa brecha de ego que a traição encontrou terreno fértil. Porque a inveja não nasce apenas entre inimigos, mas muitas vezes dentro do próprio sangue. A noiva, com sua juventude e beleza, parecia a validação que ele precisava para alimentar a ilusão de que ainda tinha poder absoluto. Cada olhar dela funcionava como uma lembrança de que ele podia competir até com o próprio filho. E ele se deixou seduzir não apenas pelo corpo, mas pelo papel simbólico que ela representava. Era como se provar que podia conquistar a mulher do herdeiro fosse reafirmar para si mesmo que ainda era maior, ainda era indispensável, ainda era o dono da história. Esse jogo doentio não era apenas paixão escondida, era disputa silenciosa por território emocional e simbólico. O pai usava suas máscaras com maestria. Durante o noivado, elogiava a noiva em público de maneira que parecia natural, como quem reconhece virtudes. Mas por trás desses elogios havia intenções.
Os convites para conversas privadas eram justificados como conselhos de casamento. As longas trocas de mensagens eram encobertas sob o pretexto de organizar detalhes da cerimônia. A máscara de ouro garantia que ninguém suspeitasse. Afinal, quem ousaria questionar o patriarca admirado? Quem teria coragem de desconfiar de um homem que sempre foi visto como alicerce? Essa habilidade de enganar não nasceu de repente. Era fruto de anos cultivando uma imagem polida enquanto escondia fraquezas. Quem convivia com ele de perto já havia notado pequenas contradições. A generosidade que às vezes era usada para manipular, a bondade que surgia como moeda de troca, a sabedoria que soava como máscara para justificar decisões egoístas. Mas como o ouro brilhava tanto, todos preferiam não olhar para as rachaduras. A verdade é que o pai vivia dividido entre o homem que o mundo aplaudia e o homem que ele realmente era. E essa divisão cobraria seu preço da forma mais cruel possível. No salão, quando a noiva revelou a traição, todos olharam para ele esperando um desmentido. Bastaria uma frase, um grito de indignação, um gesto de repúdio. Mas nada veio. E esse nada foi ensurdecedor. O silêncio foi a confissão que destruiu não apenas a confiança do filho, mas também a imagem cuidadosamente construída ao longo de décadas. Porque não existe máscara que resista ao peso da verdade dita em público. O ouro derrete diante do fogo da revelação. E ali, diante de todos, o patriarca deixou de ser símbolo para se tornar réu. O milionário, até então calado, sabia que não enfrentava apenas uma traição amorosa, enfrentava a quebra de um alicerce que sustentava sua própria identidade. Traído pelo pai, ele não estava diante apenas de um rival em segredo, mas de um inimigo dentro do sangue. A dor era maior que a humilhação, porque perder a confiança no amor é cruel, mas perder a confiança no próprio pai é um golpe que dilacera até a essência. O homem que deveria ser protetor se revelou predador. O mentor virou ladrão. O ouro virou pó. E todos que estavam ali entenderam que, a partir daquele instante, nada seria igual. Porque um homem pode perder dinheiro e reconstruir, pode perder uma relação e recomeçar. Mas quando perde o chão da família, precisa reaprender a caminhar. O pai, com suas máscaras de ouro, não apenas traiu o filho, ele traiu a própria história, e sua queda seria tão alta quanto a imagem que ele mesmo construiu. Segredos entre portas fechadas. Os segredos mais perigosos nunca acontecem à luz do dia. Eles se constroem em corredores silenciosos, em portas que se fecham devagar, em olhares que duram mais do que deveriam. Foi assim que a traição começou a ganhar corpo, sem testemunhas, mas com marcas que mais cedo ou mais tarde se tornariam impossíveis de esconder. A noiva, que em público se apresentava como símbolo de devoção, encontrava no pai do noivo um cúmplice em momentos que deveriam ser impossíveis. O pretexto era sempre convincente: organizar detalhes da cerimônia, resolver contratos, discutir sobre convidados. Mas dentro de salas fechadas, longe da presença do verdadeiro noivo, a farsa se alimentava. Ninguém imaginava, mas o perigo já estava ali, escondido nos detalhes. Um telefonema fora de hora, um sorriso que durava além do natural, uma ausência justificada com desculpas que pareciam plausíveis. O filho, ocupado com os negócios e com a organização de um casamento grandioso, confiava demais. Ele acreditava que tudo era normal, que a harmonia entre a noiva e o pai era sinal de integração familiar. Não suspeitava que cada porta fechada carregava dentro de si mais do que conversas inocentes. Os encontros aconteciam em lugares familiares, justamente para não levantar suspeitas. Às vezes no próprio escritório do pai, às vezes em um quarto de hotel reservado em nome de terceiros, outras vezes na casa de campo usada pela família em finais de semana. O mais cruel era perceber como a traição se infiltrava no cotidiano, como se fizesse parte da rotina. A confiança do filho era o escudo perfeito. Ele jamais acreditaria que duas das pessoas mais importantes de sua vida estavam tecendo uma rede de mentiras tão complexa. O silêncio se tornou o cúmplice mais fiel. Cada vez que o telefone tocava e o nome do pai aparecia,
O noivo atendia sem imaginar que do outro lado não havia apenas conselhos de negócios, mas também estratégias para manter a farsa viva. Cada vez que a noiva dizia que precisava resolver algo com o sogro, ele cedia, acreditando estar fortalecendo os laços familiares. E cada vez que os dois voltavam dessas conversas, o sorriso no rosto deles era convincente o suficiente para despistar qualquer desconfiança. O segredo, quando bem protegido, pode parecer até normalidade, mas nada fica escondido para sempre. A traição deixou rastros ainda que discretos. Um perfume estranho em uma roupa, um bilhete esquecido dentro de uma pasta, uma expressão de nervosismo quando alguém fazia uma pergunta banal. Pequenas falhas que isoladas pareciam irrelevantes, mas juntas formavam um quebra-cabeça sombrio. O filho não quis montar essas peças, estava apaixonado demais, confiante demais, cego pela fé no amor e pela admiração pelo pai. Preferiu ignorar, achando que era fruto de sua imaginação. O mais cruel nos segredos é que eles se alimentam da inocência de quem não desconfia. A noiva sabia disso e usava ao máximo o benefício da confiança que recebia. O pai, por sua vez, se escondia atrás de sua imagem de mentor, como se fosse impossível duvidar de suas intenções. O que eles não perceberam é que quanto mais portas se fechavam, mais inevitável se tornava a revelação, porque o que é construído no escuro, mais cedo ou mais tarde, precisa enfrentar a luz. E quando essa luz se acendeu, não foi em uma conversa privada, não foi em um acerto de contas discreto. Foi no altar, diante de todos, quando a máscara não podia mais se sustentar. O segredo que havia sido alimentado entre paredes fechadas foi lançado em público como dinamite, e a explosão não destruiu apenas a relação entre três pessoas. Ela fez ruir todo um círculo social, todo um império construído sobre aparências. Os convidados que ouviram a confissão jamais poderiam imaginar o peso do que estavam presenciando. Para eles, era apenas mais um casamento luxuoso, mais uma festa marcada pela ostentação. Mas, de repente, eles se tornaram testemunhas de uma tragédia íntima que envolvia traição, vergonha e a destruição de laços familiares. Aquilo que era escondido em portas fechadas se transformou no espetáculo mais cruel, a exposição pública da verdade. O milionário, ao ouvir a confissão, não apenas descobriu o segredo. Ele entendeu, em um único instante, que cada momento de confiança, cada palavra de carinho, cada gesto de cuidado tinha sido manipulado. Que todas aquelas portas fechadas escondiam não apenas encontros proibidos, mas também a prova de que sua vida havia sido construída em cima de uma mentira cuidadosamente arquitetada. E essa compreensão queimava mais do que a própria traição. Porque ser enganado por um estranho dói, mas ser traído por quem deveria proteger é uma ferida que atravessa a alma e nunca cicatriza por completo. O casamento que encobria feridas. O casamento havia sido planejado para ser o maior espetáculo do ano. As flores mais raras foram importadas, as mesas estavam cobertas com toalhas de linho que refletiam sob os lustres de cristal, e cada detalhe exalava luxo e perfeição. Era o cenário ideal para revistas, o tipo de evento que se transforma em manchete, símbolo de status e poder. Para todos os convidados, aquela era a celebração do amor, o coroamento de um conto de fadas. Mas, por trás da perfeição ensaiada, havia rachaduras que ninguém via, feridas abertas que o dourado da decoração não conseguia curar. O palco brilhava, mas as almas estavam em ruínas. A noiva caminhava pelo corredor principal como se carregasse nos ombros o peso de um segredo que já a sufocava. Cada passo era acompanhado de aplausos, mas no fundo do coração, ela sabia que cada olhar admirado era um julgamento disfarçado. Ela havia tomado uma decisão arriscada: viver na mentira ou revelar tudo no altar. E foi esse dilema que tornou sua presença tão tensa. O sorriso que oferecia para as câmeras era calculado, como se cada flash fosse uma cortina para esconder o que ardia em sua consciência. O noivo, por sua vez, era a imagem da confiança. Com seu traje impecável, postura firme e olhar cheio de expectativas, acreditava que aquele seria o dia mais feliz de sua vida.
Mal sabia ele que cada abraço recebido no salão carregava um veneno invisível. Amigos o parabenizavam, familiares o abraçavam, todos desejavam sorte e prosperidade, mas ninguém imaginava que por trás da cortina de luzes se escondia a maior traição que um homem poderia enfrentar. Ele acreditava estar entrando em um futuro de amor eterno, quando na verdade estava caminhando para o epicentro de sua maior queda. E o pai? O pai circulava entre os convidados como se fosse o verdadeiro anfitrião. Com seu sorriso carismático, brindava com taças de champanhe, contava histórias de conquistas e posava para fotos com a segurança de quem acreditava que sua máscara jamais cairia. Ele falava com orgulho do filho, exaltava a beleza da noiva, como se fosse impossível desconfiar que estava prestes a ser exposto como o maior traidor daquela noite. Sua presença era tão convincente que até mesmo os mais atentos não viam fissuras em sua atuação. O patriarca parecia intocável, mas estava prestes a se tornar símbolo de desonra. O ambiente inteiro carregava uma ironia cruel. O altar, enfeitado com rosas brancas, simbolizava pureza, mas abrigava um segredo manchado. As alianças brilhavam sobre a mesa, mas já estavam corrompidas antes mesmo de serem colocadas nos dedos. O coro ensaiava cânticos de celebração, mas em breve suas vozes seriam silenciadas por um grito de dor. A cada detalhe, a cena parecia preparada para um filme, mas era a vida real se preparando para um desfecho devastador. O que poucos sabiam é que, antes do casamento, rumores discretos já circulavam. Alguns empregados da família haviam visto olhares suspeitos. Outros comentavam sobre a proximidade exagerada entre a noiva e o pai. Mas ninguém ousava falar em voz alta. Não se tratava apenas de medo de represália, mas também da descrença. Quem seria capaz de imaginar tamanha traição em uma família tão poderosa? Era mais fácil fingir que nada existia, ignorar os sinais e acreditar que tudo era apenas exagero. O silêncio cúmplice também ajudou a construir o cenário perfeito para a explosão. A cerimônia seguia com brilho, mas as feridas estavam prestes a rasgar as cortinas. O noivo, quando olhava para o pai sorridente, via apenas orgulho. Quando olhava para a noiva, via apenas amor. Não conseguia perceber que ambos eram personagens de uma mentira ensaiada. O casamento, que deveria simbolizar união e aliança, estava na verdade servindo como palco para uma verdade impossível de esconder por mais tempo. A noiva não suportava mais carregar o segredo, e o pai, acostumado a controlar cada situação, não imaginava que o controle estava prestes a escapar por completo. E então chegou o momento. Diante de todos, quando o silêncio pedia apenas votos de amor eterno, ela abriu a boca e revelou o segredo. Foi como se a beleza do salão tivesse desmoronado em segundos. Os lustres continuaram brilhando. As flores continuaram perfumando o ar. As câmeras continuaram registrando. Mas nada daquilo tinha mais valor. O casamento, antes visto como símbolo de perfeição, se revelou como cenário de tragédia. A festa, que encobria feridas invisíveis, transformou-se em espetáculo de dor pública. O noivo, ao ouvir a confissão, não apenas perdeu a mulher que acreditava amar. Ele perdeu também a imagem do pai que admirava, perdeu a confiança na própria história que acreditava estar construindo. E esse golpe não podia ser escondido com maquiagem, não podia ser disfarçado com discursos, não podia ser reparado com riqueza. Era um corte aberto diante de todos, uma ferida exposta que mudaria para sempre a maneira como cada pessoa daquele salão lembraria aquele dia. O silêncio dos convidados. O salão inteiro parecia ter perdido a voz no instante em que a confissão foi lançada. Não houve gritos imediatos, não houve tumulto. Houve apenas silêncio. Um silêncio denso, sufocante, que se espalhou como fumaça entre as mesas luxuosas. Os convidados, que até poucos segundos antes brindavam e riam, agora pareciam petrificados, como se o tempo tivesse parado no instante em que a noiva pronunciou aquelas palavras. Era o tipo de silêncio que não nasce da tranquilidade, mas do choque absoluto, do espanto coletivo que paralisa até o ar. Os olhares se multiplicaram em todas as direções. Havia quem encarasse a noiva com repulsa,
como se não acreditasse que ela tivesse coragem de expor tamanha traição em um altar. Havia quem observasse o pai, esperando uma reação, uma negação, qualquer sinal de inocência, mas recebendo apenas o peso de um silêncio ainda mais incriminador. Havia também aqueles que olhavam para o noivo, tentando adivinhar qual seria sua resposta, temendo a explosão de um homem humilhado em público. Mas ele permanecia firme, respirando fundo, como quem controla o fogo dentro do peito para não deixar queimar tudo ao redor. O silêncio dos convidados se transformou em um personagem vivo naquela noite. Cada suspiro preso, cada olhar trocado, cada gesto interrompido, parecia falar mais do que 1000 palavras. Alguns tapavam a boca com as mãos, incapazes de conter o espanto. Outros cochichavam discretamente, mas eram silenciados por olhares nervosos, como se até o sussurro fosse perigoso demais. A vergonha, o medo e a curiosidade se misturavam em uma atmosfera sufocante. E ninguém ousava sair do salão, porque apesar do desconforto, todos sabiam que estavam diante de uma cena única, daquelas que se transformam em histórias contadas por décadas. Os mais próximos da família sentiam o peso maior. A mãe do noivo, com os olhos marejados, apertava o terço nas mãos como quem busca forças no divino para não desmoronar diante de todos. Amigos de infância desviavam o olhar, incapazes de encarar o homem que viam como irmão naquele momento de dor. Alguns convidados ricos, acostumados a escândalos, se ajeitavam nas cadeiras com um misto de choque e prazer mórbido, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro trágica, mas em tempo real. O silêncio, por mais cruel que fosse, também revelava a natureza humana, a curiosidade pelo sofrimento alheio. O pai, alvo direto da acusação, não teve coragem de quebrar o silêncio. Seu rosto endurecido tentava esconder a vergonha, mas cada segundo de quietude era como um grito de culpa. A noiva, de cabeça erguida, parecia ter tomado coragem ao ver o impacto que causara, mas sua respiração acelerada revelava que estava prestes a desmoronar. Já o noivo, ao segurar o microfone e pedir que todos permanecessem ali para ouvir, mostrou que estava disposto a transformar aquele silêncio em palco de sua própria força. Os convidados, presos entre a vontade de fugir e a necessidade de assistir, se tornaram testemunhas involuntárias de uma tragédia. Cada um sabia que carregaria para sempre a memória daquele dia, não apenas como espectadores, mas como cúmplices silenciosos de uma história que ultrapassava a ficção. A atmosfera era tão pesada que até as crianças presentes foram tomadas por uma quietude incomum, como se intuíssem que algo grave estava acontecendo. Esse silêncio coletivo se transformou em um julgamento invisível. Cada olhar lançado sobre o pai era uma sentença. Cada expressão de nojo dirigida à noiva era uma condenação. E cada gesto de respeito direcionado ao noivo era um reconhecimento de sua dignidade diante da desgraça. O salão, antes preparado para a celebração, se converteu em tribunal, e os convidados, sem dizer uma palavra, se tornaram jurados. A traição, até então um segredo escondido em portas fechadas, agora era conhecida por todos. E o silêncio que tomou conta do ambiente não era apenas reação de choque, mas também o peso de uma verdade impossível de ser ignorada. Cada convidado sabia que, ao sair dali, carregaria nos lábios uma história que se espalharia rapidamente, mas naquele momento ninguém ousava se manifestar. O medo de quebrar a tensão era maior do que a curiosidade de comentar. O silêncio era absoluto, e dentro dele, a vida de uma família inteira estava sendo reescrita diante de todos. Foi nesse clima sufocante que o noivo, com voz firme, começou a assumir o controle da situação. E foi nesse silêncio que todos entenderam que o desfecho não seria simples, não seria previsível. Porque quando o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, é sinal de que a explosão ainda está por vir. A força inesperada do milionário. Todos esperavam o colapso. Esperavam ver o noivo gritar, chorar, perder o controle, quebrar a postura diante da revelação brutal. Era natural acreditar que um homem traído pela noiva e pelo próprio pai desmoronaria diante de centenas de testemunhas. Mas o que ninguém imaginava era que,
naquele silêncio que sufocava o salão, ele encontraria a força que mudaria o rumo de tudo. A dor era real, profunda, cortante, mas em vez de deixá-lo de joelhos, ela se transformava em combustível. E diante de todos, ele ergueu-se não como vítima, mas como líder. Segurando o microfone, sua voz não tremeu. Ele não gritou, não fez discursos caóticos. Falou com calma, e essa calma foi mais assustadora do que qualquer fúria. Disse que não precisava de justificativas, porque a traição já estava clara. Não precisava de explicações, porque os olhos de ambos haviam falado antes das palavras. E não precisava de compaixão, porque não seria tratado como homem ferido, mas como alguém que sabia exatamente o que fazer. Cada frase era medida, cada palavra cortava como faca afiada. O silêncio dos convidados agora se transformava em respeito. Ele caminhou até o pai, não para confrontá-lo fisicamente, mas para olhá-lo nos olhos. Ali diante de todos, disse que a partir daquele momento não havia mais mentor, não havia mais figura paterna. Havia apenas um homem que escolhera o caminho mais baixo, que sacrificara a própria honra por desejo e orgulho. A voz dele não se elevava, mas cada palavra caía como martelo. O pai, acostumado a dominar ambientes, abaixou os olhos como quem reconhece a derrota. E esse gesto foi a confissão mais devastadora que poderia dar. Em seguida, o noivo se voltou para a noiva. Não a insultou. Não a expôs além do que ela mesma já havia feito. Apenas declarou que amor algum sobrevive sem lealdade e que ela havia destruído não apenas um relacionamento, mas também a si mesma. Disse que, se o objetivo dela era acabar com aquele casamento, ela havia conseguido, mas que jamais conseguiria apagar a dignidade que ele carregava. O salão inteiro testemunhava não apenas a queda da traição, mas o nascimento de uma postura que poucos homens teriam coragem de assumir. O impacto foi imediato. As pessoas que esperavam ver lágrimas viram firmeza. Esperavam ver fraqueza, mas viram autoridade. E isso mudou a narrativa em segundos. O que poderia ter sido lembrado como o dia da humilhação do milionário se transformava diante dos olhos de todos no dia em que ele se ergueu acima da dor. Não era apenas um noivo traído, era um homem que escolhia não se deixar quebrar. E essa escolha, feita em público diante de tantos, o tornava ainda maior do que sua fortuna poderia sugerir. A força inesperada dele fez com que os convidados mudassem suas próprias posturas. Muitos, que até então observavam com constrangimento, começaram a se alinhar ao lado dele, mesmo sem dizer uma palavra. O respeito no olhar de cada pessoa ali era evidente. Não estavam apenas assistindo a um escândalo, estavam vendo um homem transformar sua dor em poder. E esse poder não vinha do dinheiro, mas da capacidade de não se deixar dominar pelas circunstâncias. Ele então fez algo ainda mais surpreendente. Declarou que não interromperia a festa. Disse que a música voltaria a tocar, que os convidados comeriam e beberiam, mas que todos fariam isso sabendo da verdade. E que a partir daquele momento, nenhum deles jamais esqueceria quem realmente eram os personagens daquela história. O salão aplaudiu em silêncio, não porque houvesse algo a comemorar, mas porque reconheceram a grandeza de sua atitude. A força inesperada do milionário não apenas desarmou os traidores, ela também redefiniu a narrativa daquela noite. Não era mais apenas sobre a traição, mas sobre a maneira como um homem escolheu reagir diante do pior golpe. Ele havia perdido o amor e a confiança em quem mais admirava, mas havia ganho algo que ninguém poderia tirar: o respeito eterno daqueles que testemunharam sua reação. E essa lembrança ecoaria para sempre na memória de cada convidado, como a prova de que até na dor mais profunda é possível se erguer acima da queda, a queda dos traidores. O silêncio do salão havia se transformado em respeito pelo noivo, mas para os traidores, aquele era o início do colapso. A noiva, que ainda segurava o buquê como se fosse seu último escudo, começou a sentir o peso real da própria escolha. O aplauso silencioso dos convidados para a postura do milionário soava, para ela, como um julgamento implacável. O vestido impecável parecia um disfarce inútil. Cada pérola, cada detalhe de renda, tudo que antes simbolizava triunfo, agora pesava como correntes de vergonha.
Ela não era mais a noiva admirada. Era a mulher que todos olhavam com desprezo, a personagem que destruiu o próprio altar. O pai, por sua vez, carregava nos ombros algo ainda mais devastador: a perda da autoridade. Durante décadas, ele foi visto como exemplo de poder, como a rocha inabalável da família, como o homem que ensinava com o olhar e dominava com a palavra. Mas ali, diante de todos, a sua imagem ruiu. Ele não apenas traiu o filho, mas também traiu cada pessoa que acreditava em sua honra. O silêncio dele, incapaz de negar, já havia sido a confirmação. E agora, cada olhar lançado em sua direção era um golpe que rasgava o manto de respeito que usou por tantos anos. A queda dos dois não se deu apenas no campo íntimo, mas também no social. Os convidados, mesmo em silêncio, já sabiam que a notícia se espalharia. No dia seguinte, jornais, revistas e colunas sociais falariam do casamento interrompido pela confissão mais chocante que alguém poderia imaginar. Os negócios do patriarca seriam abalados, a reputação da família manchada, e nada poderia impedir a corrente de boatos que tomaria conta da cidade. O que antes era poder, agora se tornava alvo de chacota. O que antes era prestígio, agora se tornava vergonha pública. A noiva, sentindo os olhares atravessarem sua pele como lâminas, tentou manter a postura. Mas sua respiração falhava, sua voz vacilava. O que ela esperava? Talvez que sua confissão fosse interpretada como coragem, como um ato de libertação. Talvez acreditasse que assumir a verdade a tornaria menos culpada. Mas não foi isso que aconteceu. O salão não a via como alguém sincera, mas como alguém cruel, que escolheu o pior momento para expor o mais terrível segredo. Ela não conquistou piedade, apenas desprezo. O pai, acostumado a controlar narrativas, tentou manter a postura, mas sua máscara já havia se quebrado. As mãos tremiam discretamente, a testa suava, e mesmo sem palavras, seu corpo confessava a vergonha que tentava esconder. Não havia frase capaz de reconstruir a confiança destruída. Não havia justificativa capaz de apagar a traição. Ele, que sempre foi visto como gigante, agora parecia menor que todos os presentes, encolhido sob o peso da própria queda. O noivo, em silêncio, apenas os observava. Não precisava levantar a voz. O julgamento já havia sido feito. A queda deles não veio de uma sentença judicial, mas do tribunal da consciência coletiva. Ali, naquele salão, diante de tantas testemunhas, pai e noiva perderam algo que jamais poderiam recuperar: a confiança. E quando a confiança se quebra, não existe ouro, não existe poder, não existe amor que possa colá-la novamente. Os convidados se tornaram parte da cena. Uns desviavam o olhar, incapazes de assistir tamanha desgraça de perto. Outros fitavam os dois com frieza, como quem quer registrar cada detalhe para nunca esquecer. Alguns cochichavam discretamente, já planejando como contariam a história para outros. A queda dos traidores não foi apenas íntima, foi pública e, por isso, irreversível. Porque uma traição escondida pode ser perdoada em silêncio. Mas uma traição revelada em público se torna cicatriz eterna. E então veio o momento em que ambos compreenderam o que tinham perdido. A noiva deixou cair o buquê, as flores se espalharam pelo chão, como se simbolizassem o fim do sonho que nunca existiu de fato. O pai, ao olhar para o filho, encontrou não raiva, mas indiferença. E essa indiferença foi a pior condenação. Porque quando alguém deixa de odiar e passa apenas a ignorar, é sinal de que o laço foi destruído para sempre. O salão ainda respirava tensão. Todos sabiam que estavam presenciando não apenas uma história de traição, mas também uma lição sobre consequências. Os traidores haviam feito suas escolhas, acreditando que poderiam controlar o segredo para sempre. Mas nenhum segredo é eterno. E quando ele vem à tona, traz consigo a queda inevitável. A máscara de ouro do pai e o vestido branco da noiva não resistiram ao peso da verdade. E diante de todos, eles foram despidos não de roupas, mas de caráter. O poder da escolha no meio do caos. Naquele salão, onde o luxo já não brilhava mais, todos esperavam uma decisão.
O noivo, agora não mais apenas noivo, mas homem exposto diante da maior dor de sua vida, tinha diante de si duas figuras despedaçadas: a mulher que jurou amar e o pai que deveria protegê-lo. Era o momento em que qualquer reação seria compreensível. Ele poderia escolher a vingança, poderia humilhar publicamente os dois, poderia até se perder no ódio que ardia dentro dele. Mas a escolha que faria não seria apenas pessoal, seria histórica. Porque quando a dor é tão profunda e acontece diante de tantos, a resposta se transforma em exemplo, em lição, em marca eterna. O salão inteiro estava suspenso, como se a respiração coletiva dependesse do próximo movimento dele. As câmeras ainda registravam, os convidados ainda fitavam com olhos atentos, mas ninguém ousava se mover. A decisão dele carregava peso não apenas para si, mas para todos. Era como se todos estivessem prestes a aprender algo sobre dignidade, sobre poder, sobre como lidar com a maior das injustiças. Ele sabia disso. E mais do que nunca, percebeu que tinha em suas mãos a oportunidade de definir não apenas o fim daquela noite, mas também o rumo de toda a sua vida. Ele poderia escolher destruir, mas decidiu construir. Poderia escolher se perder, mas decidiu se erguer. O microfone em sua mão não era mais apenas um objeto. Era símbolo de voz, de liderança, de autoridade. Quando falou, não houve tremor. Disse que a dor que sentia não tinha medida, mas que jamais permitiria que essa dor o transformasse em alguém menor. Declarou que não se tornaria prisioneiro do ódio, porque o ódio, quando alimentado, corrói mais o traído do que o traidor. E naquele instante, surpreendeu a todos. Ele não perdoou, mas também não destruiu. Optou pelo caminho da justiça silenciosa. Disse que ambos, noiva e pai, teriam que viver com o peso das próprias escolhas, que a vergonha deles já era a punição suficiente e que ele não precisaria gastar mais uma palavra para confirmar o que todos já sabiam. A plateia inteira compreendeu que o silêncio dele a partir dali seria mais devastador do que qualquer vingança. Porque enquanto gritos se esquecem, o silêncio ecoa por toda a vida. O noivo então declarou que não cancelaria a festa, que todos comeriam, beberiam e celebrariam, mas não mais um casamento. Celebrariam a verdade, celebrariam a coragem de não se deixar destruir, celebrariam a vida que seguiria dali em diante. Foi um gesto que ninguém esperava. Transformar o caos em força, a tragédia em afirmação. O salão, que minutos antes parecia sufocado pela tensão, agora respirava com a dignidade que emanava dele. Essa escolha mudou tudo. O pai, encolhido em sua vergonha, percebeu que tinha perdido não apenas o respeito, mas também qualquer poder sobre o filho. A noiva, desarmada pela calma dele, entendeu que havia perdido não apenas um homem, mas também a oportunidade de arrancar dele a reação que talvez esperasse: o descontrole, o escândalo, a humilhação. Ele não lhe deu esse poder. Escolheu manter para si a única coisa que ninguém poderia tirar: a própria dignidade. E foi nesse momento que o milionário se transformou em algo maior do que sua fortuna. Tornou-se exemplo de postura, de sabedoria, de domínio sobre si mesmo. O caos não o definiu, a traição não o prendeu. Ele usou o veneno contra si para construir antídoto, e esse gesto ficou marcado como o momento em que ele deixou de ser apenas um herdeiro e passou a ser um homem completo. Os convidados, ainda em silêncio respeitoso, sabiam que estavam presenciando uma cena que se tornaria inesquecível. Mais do que o escândalo, lembrariam da escolha. Mais do que a traição, lembrariam da resposta. Porque o poder de um homem não está em controlar o que acontece, mas em controlar como reage ao que não pode controlar. E naquele salão, diante de tantos, o milionário mostrou que mesmo no caos é possível escolher grandeza. Quando a verdade destrói ou liberta. A festa já não era mais a mesma. O brilho das luzes continuava, a música voltou a tocar, as taças voltaram a ser erguidas, mas ninguém conseguia esquecer o que havia acabado de acontecer. Aquela noite, planejada para ser lembrada como um casamento inesquecível, se transformou em algo muito maior. O retrato cru de como a verdade pode tanto destruir quanto libertar.
Cada convidado saiu dali levando consigo uma sensação diferente. Uns falavam em escândalo, outros em coragem, alguns em vergonha. Mas todos sabiam que tinham presenciado um momento que não seria apagado com o tempo. A noiva, agora sem o buquê que caíra no chão, caminhava perdida pelo salão. Não havia mais plateia para seus sorrisos, não havia mais admiradores para suas poses. O vestido de princesa agora parecia uma prisão. Cada bordado pesava como lembrança de uma vida que ela havia destruído com a própria confissão. Poderia ter escondido o segredo, poderia ter vivido na mentira, mas escolheu revelar. E essa escolha a marcou para sempre. A verdade que saiu de sua boca não a libertou, como talvez esperasse. Pelo contrário, a aprisionou no olhar de todos que a condenavam. O pai, outrora gigante, era agora apenas sombra. Seu silêncio se tornou a prova definitiva da culpa. O homem que sempre dominou salas com sua presença, agora se encolhia, invisível, incapaz de erguer os olhos para encarar aqueles que antes o reverenciavam. Sua queda foi ainda mais dolorosa, porque não atingiu apenas sua vida íntima. A partir daquela noite, sua reputação como empresário, como líder, como mentor, estava manchada para sempre. Ele poderia reconstruir negócios, poderia tentar reparar alianças financeiras, mas jamais reconstruiria o respeito que havia perdido diante do próprio filho. E o noivo? Ele caminhava pelo salão com a serenidade de quem havia sobrevivido ao incêndio sem deixar que as chamas o consumissem por dentro. Sua dor era imensa, sim. Ele não sairia daquela noite sem cicatrizes, mas essas cicatrizes não seriam símbolos de derrota. Seriam marcas de resistência, lembranças de que até no momento mais cruel é possível escolher não se deixar quebrar. Ele não era mais apenas o milionário herdeiro de um império. Era agora o homem que havia mostrado ao mundo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de se manter de pé quando tudo ao redor desmorona. O que aconteceu naquele salão se transformou em lição. A verdade, quando escondida, pode corroer em silêncio, mas quando revelada, explode como bomba. Destrói casamentos, famílias, impérios, mas também liberta. Liberta o inocente do peso de viver em uma mentira. Liberta quem sofre da prisão da ingenuidade. Liberta até os traidores que agora são obrigados a encarar o reflexo da própria escolha sem máscaras. A verdade é cruel, mas também é justa. E naquela noite, ela mostrou que, mesmo devastando, pode abrir caminho para algo maior. O milionário entendeu que não controlava as ações dos outros, mas sempre controlaria sua própria resposta. E essa consciência foi sua libertação. Porque quando alguém decide não ser prisioneiro do rancor, encontra forças para seguir sem se perder. Ele não precisou vingar-se para provar seu valor. Bastou manter a cabeça erguida, mostrar que dignidade não se compra e transformar sua dor em respeito. Essa foi a sua vitória. Ao final, quando as luzes do salão se apagaram e os convidados foram embora, restou apenas o eco daquela noite. Alguns sairão contando a história como o maior escândalo que já presenciaram. Outros, como a maior demonstração de força que já viram. Mas todos, sem exceção, lembrarão da escolha feita ali, porque o que define uma vida não é o golpe que recebemos, mas como escolhemos reagir a ele. A verdade destruiu um casamento, destruiu a imagem de um pai, destruiu a confiança de uma família, mas também libertou o homem que, até então, vivia iludido em um teatro de aparências. A partir dali, ele não seria mais lembrado apenas como o milionário traído. Seria lembrado como o homem que, diante do caos, escolheu grandeza. E essa é a marca que nem o tempo, nem a dor, nem a vergonha dos outros poderão apagar.